Conexões que traz sempre cultura, ciência, cidadania na nossa programação. Comigo, Luísa Glória, e como prometido, hora de bate-papo aqui na nossa programação. Hoje é o Dia Nacional dos Surdos, também Dia Internacional das Línguas de Sinais. E é sobre esses temas que a gente vai falar na entrevista hoje. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 5% da população brasileira é composta de pessoas com alguma deficiência auditiva. Isso equivale a mais de 10 milhões de pessoas, 2,7 milhões delas com surdez profunda. A Libras, Língua Brasileira de Sinais, é uma ferramenta importante de comunicação e inclusão dessas pessoas, mas a difusão ainda precisa ser ampliada dentro da própria comunidade surda. De acordo com a PNS, a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, primeiro e último ano em que a questão da língua foi investigada, entre os que têm alguma dificuldade auditiva, apenas 1,8% sabem usar a Libras. E entre os que têm deficiência auditiva moderada, apenas 3%. Já entre as pessoas que não conseguem ouvir de modo algum, o número sobe para 35,8% dos que sabem usar a língua de sinais. Foram consultadas pessoas com deficiência auditiva com mais de 5 anos nessa ocasião. Em termos educacionais, um estudo realizado pelo Instituto Locomotiva e a Semana de Acessibilidade Surda, também em 2019, apontou que cerca de 32% dos surdos não têm instrução e apenas 7% possuem ensino superior completo. Esses números podem estar ligados à falta de acessibilidade e inclusão de alunos surdos nas escolas. O Dia Nacional dos Surdos foi oficializado por meio da Lei número 11.796, de 29 de outubro de 2008, e é uma oportunidade para a gente refletir sobre as conquistas e desafios enfrentados pelas pessoas surdas no Brasil. A data destaca a necessidade de promover a acessibilidade e também inclusão em todas as esferas da sociedade, garantindo que as pessoas surdas tenham acesso igualitário a serviços, educação, cultura e emprego. E hoje nossa entrevista é especial com uma pessoa surda que estuda e atua no universo artístico. E para isso a gente reuniu diferentes núcleos do CDCOM e o UFMG. A gente tem a participação aqui nos nossos estúdios da TV UFMG com os cinegrafistas Ravik Gomes e Lucas Tunes, que estão com a gente, e também aqui no nosso estúdio o intérprete do NAI, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade, o Daniel Nonato, que vai trazer a conversa com o nosso convidado, o mineiro do Vale do Jequitinhonha, poeta, arquiteto, urbanista e atualmente estudante de cinema e audiovisual da PUC Minas, Ademar Alves Júnior. Muito bom dia, Ademar, seja muito bem-vindo aqui ao UFMG Educativa. Muito obrigada pela presença nos estúdios. Muito obrigado. Eu estou muito feliz aqui de participar, representando, né, o surdo nesse dia especial aqui na rádio. Legal. E Ademar, hoje é o Dia Nacional da Pessoa Surda, uma data que busca conscientizar a sociedade sobre os desafios enfrentados por essa comunidade e também celebrar conquistas. Como que você vê a importância deste dia comemorativo e o que você gostaria de destacar sobre a realidade das pessoas surdas no Brasil nesse contexto de celebração? Então, pessoal, a comunidade surda tem uma história ali de sofrimento, de falta de acessibilidade. Nós temos muitas lutas, né? E nós surdos temos direitos aos intérpretes, à acessibilidade. Quando a gente vai no médico, no banco, na justiça, falta ali intérprete. Então, a gente luta por isso também. A comunidade surda precisa ser igual às outras comunidades, tanto no trabalho. A pessoa ouvinte olha o surdo ali e fala, ele não consegue, ele não é capaz. Ele é capaz, ele é igual a todo mundo. E nós precisamos mostrar ano a ano a nossa visão, mostrar que a gente pode fazer tudo, e esse dia mostra isso, nossas conquistas.
E falando sobre a acessibilidade para as pessoas surdas nas artes, considerando a sua experiência como espectador e também como intérprete de Libras, né, em festivais, e aqui a gente destaca o Acessa BH, também a Virada Cultural de Belo Horizonte, como que você pensa essa questão na atualidade? Essa tem sido uma preocupação cada vez maior de quem produz eventos? Então, hoje realmente a gente precisa muito de intérpretes nos lugares, porque hoje estão tendo muitos deficientes. Antes faltava acessibilidade, a gente não tinha acesso às informações. E agora a gente consegue se encontrar todas as áreas dos deficientes, os cadeirantes, os cegos, né? Ali mostra realmente a inclusão, incentivo e cultura. Eu queria explicar que Ademar, eu como pessoa, eu não sou ali intérprete de Libras, né? A pessoa é intérprete de Libras e eu faço espelho com essa pessoa que é intérprete. O ouvinte, ele interpreta e eu faço espelho para os surdos me verem interpretando e se sentirem ali fazer parte, se sentir estar ali na comunidade, sentir estar na cultura ali também. Então, esse Acessa BH, e qual que é o objetivo dele? Incentivar os deficientes, todas as áreas dos deficientes. Tem o objetivo de mostrar o teatro, a dança, incentiva muito os deficientes. Agora, sobre a virada cultural, tem vários lugares, tem shows, mas precisa do intérprete, porque o surdo, ele vê ali o intérprete e se sente alegre. E isso é muito importante quando ele vê a acessibilidade ali dentro do evento. Ele faz parte disso, ele se sente muito importante. Legal. E queria trazer um pouquinho também da sua experiência, da sua trajetória, Ademar. Você tem essa atuação como poeta, né? A vivência também no curso de cinema audiovisual, essa experiência com a Libras também em espetáculos. Como que você percebe a atuação da comunidade surda no meio artístico? Você tem trabalhado, estudado com outras pessoas com deficiência auditiva no meio, ou você acaba que só se vê ali? Então, eu tenho uma experiência muito forte ali com a artes, com a cultura. Eu, desde pequeno, eu via textos em português sobre as artes, e via muitos que os surdos não conseguiam entender, a poesia também, e eu entendia. Então eu comecei a pegar algumas poesias, comecei a explicar, comecei a entender e explicar para o surdo essas poesias. Porque a pessoa ouvinte, ela sabe português, mas eu precisei pesquisar mais ainda para poder, né, ter essa experiência e passar a informação da poesia, o que é a poesia para os surdos, para eles entenderem. Eu incentivei muito eles. E aqui em BH, na área do cinema audiovisual, não tinha muitas pessoas, né? Não tinha muita experiência nisso. Então eu resolvi entrar nessa experiência para realmente incentivar eles e mostrar isso para eles, sobre a poesia, sobre a cultura. Uhum. E fala um pouquinho mais dessa questão da poesia, né? Como que se deu a sua aproximação com esse universo? Qual que é a sua relação com a literatura, com a poesia? Então, na verdade, quando eu estava no 6º ano do fundamental, lá na escola, o professor começou a ensinar a poesia. Eu comecei a ver ali, entender os tipos, os gêneros, e eu tive um interesse ali em aprender e fazer poesia, né? Eu tinha um sonho de o quê? No futuro eu quero ser um escritor ali, quero ter minha poesia apresentada ao mundo. Porque os textos, eles são importantes. Então, é importante adaptar a poesia ou os textos para o surdo também poder fazer parte, entender a cultura. E, Ademar, você está cursando o cinema audiovisual na PUC. Conta pra gente também um pouco de como é a experiência de um estudante surdo em uma instituição de ensino superior e de que maneira o acesso à universidade deve ser garantido e ampliado para as pessoas surdas. Então,
Hoje eu estudo, né, cinema audiovisual lá na PUC, e lá tem intérprete de Libras também. Tem vários. O intérprete, ele não conhecia muito sobre os sinais, sobre audiovisual, sobre o cinema audiovisual, então ele me perguntou muitos sinais e eu realmente pude me relacionar com o intérprete, poder ter uma comunicação ali para o intérprete entender alguns sinais, ajudar ele nos sinais. Porque realmente hoje na área tem engenharia, tem saúde, então tem intérpretes que sabem disso, mas hoje, nessa questão da área do cinema audiovisual, eu pude estar ali orientando ele, ter uma acessibilidade maior. Então, os intérpretes, eles precisam ter proeficiência ou em letras libras ou alguma área, algum certificado para poder atuar realmente dentro de uma universidade. E assim ocorre a acessibilidade dentro das universidades. Uhum. E como estudante de cinema audiovisual na PUC, você produziu o curta Da Janela, Quem é a Namoradeira? Isso foi dentro da disciplina documentário, e que você faz uma analogia da figura da namoradeira com as pessoas surdas. Quero que você conte um pouco pra gente dessa ideia, a realização desse curta-metragem. Então, na verdade, muito tempo, quando eu era jovem, eu via essa namoradeira na janela, parada assim. E aí minha mãe me perguntou: você sabe o nome daquela estátua ali que fica na janela? Aí ela falou pra mim: é namoradeira. Aí eu fiquei assim: nossa, que absurdo, por que ela tá ali esperando? E eu fui vendo várias vezes, e só tinham negras ali, namoradeiras, com decote, com batom, com brinco, e eu nunca vi a namoradeira de loura, de cor de pele branca, e eu precisei pesquisar ali sobre a história. Eu viajei para a cidade de São João del Rei, e fui lá, pesquisei, e coletei alguns dados, e aí eu descobri o quê? Aí eu pude realmente fazer a poesia da namoradeira. E aí eu entendi sobre o contexto, sobre o conteúdo, e aí escrevi sobre a namoradeira surda, né? Falando sobre a história, assim, nesse contexto. Legal. E aqui a gente está destacando um pouco da sua trajetória, né, como poeta, estudante, esse seu protagonismo. Em quais outras áreas você percebe que as pessoas surdas também têm conquistado o protagonismo, Ademar? Então, o surdo, ele tem conseguido muita acessibilidade nas determinadas áreas, por causa da lei, né, que também foi acessível e tudo. E porque sem os intérpretes, sem acessibilidade, eles não conseguiriam entrar nessas áreas da Libras, áreas de engenharia e tudo. Então, essa foi a maior conquista, né? E pensando nos direitos das pessoas surdas, incluindo o direito à igualdade de oportunidades, acesso à informação, também participação na tomada de decisões, quais são as principais barreiras de comunicação que as pessoas surdas ainda enfrentam em serviços de saúde, educação, mercado de trabalho? Então, realmente é bem difícil. Aqui no Brasil, a acessibilidade é bem difícil. Porque, por exemplo, o surdo, ele cresce e a língua... Qual que é a primeira língua dele? A L1. É a Libras e a segunda é o português. Mas os ouvintes, o quê? A primeira língua é o português. E as vagas de deficientes na empresa, para pessoas que têm algum membro amputado, cego, eles conseguem falar o português bem, mas e o surdo? Ele não consegue falar o português bem. Então ele tem prejuízo ali no trabalho dele, ele tem uma perda ali de comunicação, tem uma barreira. Na saúde também, a falta de intérpretes é muito ruim. É muito ruim, isso é muito importante, precisa de ter intérprete. E hoje a gente tem essa deficiência aqui no Brasil. Nas escolas também, tem intérpretes,
Também o quê? A família, o incentivo da família também em aprender Libras. O professor, ele sabe Libras, é legal, mas a família não ajuda, não incentiva ali o aluno. Essa é uma das maiores dificuldades também. Então tem que incentivar para ele poder evoluir, para melhorar. Não pode parar, essa luta continua, esse esforço continua. Com certeza. E falando agora também um pouco mais da sua atuação como poeta, você participa hoje do Sarau Todos Estão Surdos, na Casa do Baile, declamando poesias. Sábado tem o Festival Primavera PUC Minas e você é finalista na categoria Prêmio Literário. Quero que você conta mais pra gente um pouco dessa participação no Sarau hoje e também essa expectativa aí pelo Prêmio Literário. Né, esse Sarau hoje, ele tem ali uma comunidade, ele tem uma organização com os CODAs também, que são filhos. O que é CODA? O pai ou a mãe surdo, ou os pais surdos, e ele cresceu ali ouvinte, e ele consegue se comunicar, e hoje temos também 2 horas, de 2 às 5, lá na Casa do Baile também, tem o que? A mostra de poesia também lá, hoje vamos ter. Também na PUC, concurso de mostrar a poesia também. Sábado agora vai ter um concurso de poesias também dos surdos. E eles se inscreveram, mandaram, né, as poesias, e ele viu que tinham muitos ouvintes que mandaram as poesias e ele se sentiu muito feliz quando escolheram a poesia dele para ser apresentada lá. Né? Eu não sei quem vai ganhar, quem vai ser o primeiro, o segundo, mas eu estou muito feliz de participar. Muito bom. E a gente, para encerrar esse bate-papo, né, a gente queria encerrar então com poesia, com literatura. Você poderia declamar uma de suas poesias, compartilhar com os nossos ouvintes, nos contar um pouco também sobre ela, né, a inspiração por trás dessa poesia, Ademar? Sim. Nome: Metamorfose. Luta. Metamorfose. Se puder esperar, espere. Lute pela lei. Se puder fazer, mude, faça, porque você vai conseguir aflorar. Isso, a borboleta se aflorando mostra que o surdo realmente pode. Tudo conseguimos pela luta. Nós somos surdos. Essa é a metamorfose. Essa é a transformação. Muito legal, Ademar. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Muitíssimo obrigada por esse momento, por vir aqui até o FMG Educativa conversar com a gente. Conte sempre aqui com a FMG Educativa, Ademar. Muito obrigado, eu estou muito feliz aqui, é um prazer. Nós, surdos, não vamos parar, nós vamos incentivar as pessoas que possam olhar para a gente, que nós somos capazes. Essa é a nossa luta.